A AstraZeneca informou que desenvolveu um coquetel de medicamentos contra a Covid com resultados promissores. E você vai ver também. São Paulo registra as menores taxas de internação por Covid desde abril do ano passado. Um incêndio atingiu uma refinaria no sul do Líbano. O improviso na hora de substituir o gás de cozinha provocou um aumento no número de acidentes. O Nobel de Economia premiou pesquisa sobre o mercado de trabalho. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Um coquetel de anticorpos contra o novo coronavírus, desenvolvido pela AstraZeneca, teve resultados positivos em testes clínicos da fase 3. A AstraZeneca explicou que os testes do medicamento resultaram em uma redução estatisticamente satisfatória de casos graves ou de mortes pela doença em comparação com o placebo em pacientes não hospitalizados com sintomas leves ou moderados. O fármaco é chamado de AZD7442 e consiste de uma combinação de anticorpos. De acordo com o laboratório, 90% dos participantes pertenciam a categorias de pacientes considerados com alto risco de desenvolver formas graves da Covid-19, incluindo aqueles com comorbidades. Os 903 participantes receberam tratamento nos 5 dias que seguiram ao surgimento dos primeiros sintomas. A análise preliminar dos resultados mostra que o medicamento reduziu o risco de desenvolver Covid-19 grave ou mortal em 67% dos casos, em comparação com o placebo. A AstraZeneca apresentará os dados às autoridades de saúde e solicitou à FDA, a agência americana que regula o setor de medicamentos e alimentos, que aprove o fármaco para tratar a Covid-19. São Paulo e Rio de Janeiro atingiram os menores níveis de internação por Covid-19 no ano. Em São Paulo, o último balanço aponta cerca de 4.200 internações pela Covid-19. É o menor número desde o início da pandemia. 2.045 pessoas estão hospitalizadas na UTI e 2.185 em leitos de enfermaria. Na segunda onda, 31.000 pacientes estavam internados no estado. As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores de toda a pandemia, com 31,2% no estado e 38,7% na Grande São Paulo. Segundo o governo do estado de São Paulo, em 5 de abril de 2020, o número de internações era de 4.079. No estado do Rio de Janeiro, menos da metade dos leitos de UTI estão ocupados. A última semana em que a taxa de ocupação dos leitos para tratamento da doença não passou de 50%, tinha sido em outubro do ano passado. O Rio tem, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, 754 pessoas internadas nesse tipo de leito. Hoje, o Rio registra 17% de leitos de enfermaria para a Covid-19 ocupados, com 420 internados. É o menor índice de todo o ano. Em toda a pandemia, a taxa mais baixa de ocupação para esse tipo de leito foi de 6%. O Brasil já registrou mais de 600 mil mortes pela Covid-19. 13 unidades da federação registram queda na média móvel de óbitos. Em 24 horas foram confirmadas mais 182 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total subiu para 601.011 vítimas. Também foram contabilizados mais 8.639 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.575.000 diagnósticos confirmados. A média móvel está abaixo de 500 mortes pelo 6º dia consecutivo, com 438 vítimas diárias, e aponta tendência de estabilidade. Já a média móvel de novos casos, que está em 15.386, segue em tendência de queda. Segundo especialistas, esses números refletem o avanço da vacinação no país. Vamos entender melhor esse cenário por regiões. 6 estados registram alta nos óbitos pela Covid: Amazonas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe. Em estabilidade estão 7 unidades da federação: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 13 estados apontaram queda nas mortes: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Tocantins não divulgou os dados. O Brasil já aplicou mais de 250 milhões e 930 mil doses de vacinas contra a Covid. Já são mais de 149 milhões e 368 mil pessoas que tomaram a primeira dose, 70% da população.
e quase 100 milhões, são 99 milhões e 180 mil, tomaram a segunda dose ou dose única. 46,5% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 2 milhões e 340 mil pessoas. Dados do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde. A alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, o GLP, tem colaborado para o crescimento de um mercado clandestino de botijões de gás adulterados. Uma opção mais barata, mas que representa um risco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado e muito o número de acidentes. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão, que aconteceu no dia 8 de maio deste ano, foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão. O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No Centro-Oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135. E é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco. E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreúcia explica pra gente agora os perigos dessa prática. Ó, coloquei o fogo está pegando. O que a dona de casa não sabe é que se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com um filho de 7 meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores. E esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem. A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar, mas cada um deles apresenta riscos diferentes e ela demonstra. Então eu vou colocar aqui uma fonte de fogo aqui no álcool gel. Veja que até a queima dele é diferente, é uma queima muito mais controlada. A gente quase não consegue ver o fogo. Consegue perceber. Então vou até fazer um teste para que possa ser melhor verificado, ó, que aqui existe uma chama. Viu? Já aqui o álcool líquido. Veja que a queima dele é muito mais intensa, pela volatilidade que ele tem, ou seja, pelos vapores que ele solta no ambiente. E ao contrário do álcool gel que fica contido no recipiente onde está, o líquido pode ser facilmente derramado e causar um incêndio.
Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que, se alguém, por exemplo, for acender um cigarro ou for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Tá? Não é recomendado que se tire bolha, que se mexa no ferimento. A partir desse momento, o ideal é fazer o socorro. Um canadense, um americano e um holandês foram os premiados com o Nobel de Economia. Eles contribuíram para a chamada economia experimental. Foram laureados o canadense David Card, o americano Joshua Ingres e o americano-holandês Guido Ibens. O trio contribuiu com novas ideias sobre o mercado de trabalho. Elogiados pelo júri do Nobel, os pesquisadores usaram experimentos naturais para analisar os efeitos do salário mínimo, imigração e educação no mercado de trabalho. Manifestantes se juntaram em uma marcha pelas questões climáticas na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. O evento ocorreu poucas semanas antes da Conferência Climática da ONU. Foi o primeiro evento do tipo desde o início da pandemia. Segundo a polícia, participaram 25 mil pessoas. Os organizadores afirmam que foram 70 mil. Cerca de 80 grupos ativistas convocaram o protesto. Os participantes, que percorreram 3 quilômetros, pediram uma mudança sistêmica com ações radicais para combater as alterações no clima. O protesto ganhou um significado adicional depois que inundações devastadoras em julho mataram dezenas de pessoas na Bélgica. A marcha ocorre poucas semanas antes da Conferência Climática COP26 da ONU. De 31 de outubro a 12 de novembro, líderes de 196 países, empresários e especialistas estarão reunidos em Glasgow. Governos tentarão negociar novos compromissos para limitar o aquecimento da Terra a um máximo de 1,5 graus Celsius, conforme estabelecido no Acordo Climático de Paris de 2015. Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para o restante dessa segunda-feira, véspera de feriado ou feriado emendado para muita gente. Na cidade de São Paulo, o céu deve continuar encoberto e a máxima não passa de 19 graus. No Rio de Janeiro, tem pancadas de chuva e a temperatura prevista é de no máximo 21 graus. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o tempo fica um pouco mais quente e as temperaturas podem chegar a 27 graus. Em Itajaí, Santa Catarina, o dia continua fechado e a máxima não passa dos 21. Em João Pessoa, o sol vai permanecer durante toda a tarde e os termômetros devem registrar até 30 graus de temperatura. Depois do intervalo, você vai ver que um incêndio atingiu uma refinaria no Líbano. A gente volta já. Brasil e Argentina anunciaram um acordo para reduzir em 10% a tarifa externa comum do Mercosul. A medida representa uma guinada após meses de tensão envolvendo a flexibilização do bloco. O chanceler Carlos França, que encontrou em Brasília o colega argentino Santiago Cafiero, disse que o acordo vai permitir a diminuição de 10% em um universo muito amplo de produtos. Cafiero ressaltou a importância desse tema vital para a flexibilização do bloco e disse que alguns setores sensíveis estão excluídos, como as indústrias têxtil e automotiva. Os ministros não detalharam quantos produtos a redução abrange, mas uma fonte do Itamaraty explicou que inclui 75% do universo tarifário. O chanceler brasileiro disse ainda que o acordo será apresentado ao Uruguai e ao Paraguai. A Argentina era relutante em modificar a redução da tarifa, contrariando o proposto por Brasil e Uruguai, enquanto o Paraguai se mostrou aberto ao diálogo. Inácio Bartesag, doutor em Relações Internacionais e professor da Universidade Católica do Uruguai, avaliou que qualquer redução da tarifa externa comum é relevante do ponto de vista econômico e comercial, porque o bloco tem uma tarifa que é o dobro da média internacional, com picos de 35%.
Caixa Econômica liberou hoje os saques e transferências da sexta parcela do auxílio emergencial para nascidos no mês de junho. O pagamento da próxima parcela do auxílio para esse grupo vai ser feito no dia 26. Um incêndio atingiu o depósito de gasolina de uma refinaria no sul do Líbano. As chamas já foram controladas. As chamas formaram uma grande coluna de fumaça preta. O exército impediu o acesso ao setor, situado a cerca de 50 quilômetros do sul de Beirute. A principal rodovia que conecta a capital ao sul do país também foi bloqueada. Os tanques de Zaranny abastecem todo o sul e está cheio de combustível e gasolina, mas as autoridades não conseguiram decidir como distribuí-los. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Os bombeiros enfrentaram dificuldades para conter o fogo e evitar que as chamas se propagassem para os depósitos próximos. As instalações de petróleo de Zaranny são adjacentes à central elétrica de mesmo nome e distribuem cerca de 15% do combustível para o mercado libanês. Um incêndio ocorre no momento em que o país atravessa uma grave crise de combustíveis. A população também sofre cortes de energia de até 22 horas de duração por dia. Em um evento que marcou os 110 anos da revolução que acabou com a monarquia, o presidente da China, Xi Jinping, prometeu uma reunificação pacífica com Taiwan. A ilha de Taiwan, que tem um sistema democrático, é governada por um poder independente de Pequim desde a vitória dos comunistas sobre o continente em 1949. A tarefa histórica da reunificação completa da pátria deve ser cumprida e será cumprida. Realizar a unificação nacional por meios pacíficos melhor serve aos interesses da nação como um todo, incluindo nossos irmãos em Taiwan. A China considera o território de Taiwan como uma de suas províncias e ameaça usar a força no caso de uma proclamação formal de independência da ilha. A comemoração dessa revolução é um dos poucos eventos que unem a China e Taiwan. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.